E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. Hoje é 31 de outubro. Uau! E hoje iremos falar um pouquinho sobre a história do Halloween. Logo depois da nossa vinheta. Bem galera, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de ativar o sininho, compartilhar e, é claro, se inscrever no canal. Vamos chegar ao maior número possível de likes nesse vídeo, beleza? Ajuda aqui o professor Fernando a divulgar mais ainda o canal para poder te trazer mais histórias legais, beleza? Tá, hoje vamos falar então do Halloween. O Halloween, crianças, é uma mistura da cultura cristã com a cultura pagã. Como assim da cultura cristã com a cultura pagã? Daqui a pouco vamos entender. Quando falamos de paganismo, temos que lembrar dos povos o quê? Dos povos bárbaros, especialmente os povos que habitavam o norte da Europa, conhecido como povos celtas. Essa festa pagã era conhecida como Samhain, tá? E o Samhain era um tipo de festa cujo a comemoração dela era comemorar a colheita e também comemorar os mortos, tá? O Dia dos Mortos desde a antiguidade. Esse dia era comemorado em 3 dias, ou seja, do dia 31 de outubro até o dia 2 de novembro. Então 3 dias de festividades que era comemorado o Samhain. Tá. Para os celtas era um momento de transição de um ano para um outro ano. E também eles acreditavam que era um momento de celebrar a colheita que conseguiu naquele ano. Celebrando essa colheita, crianças, podemos perceber, meus caros inscritos que estão vendo o vídeo hoje aqui no canal. É claro que estão vendo, né? Se não estivesse vendo, não teria jeito. Oh, meu Deus. Era uma crença de que teria boa comida, porque teve uma boa colheita para poder suportar o longo inverno. Também podemos dizer que era a crença desse período que o festival, que os limites, nesse festival, que os limites entre o mundo real e o mundo sobrenatural estavam que? Abertos. Ou seja, os espíritos poderiam transitar de um lugar para outro. Então, era muito comum que esses grupos fizessem o quê? Era muito comum que as pessoas fizessem o quê? As pessoas iluminavam as ruas com velas, tá? E os caminhos com lanternas e fogueiras. Então caminhavam lanternas e fogueiras para poder afastar os maus espíritos. Ou seja, eu pegava aquela luminária, pegava aquela luz e colocava no caminho para poder afastar todos os espíritos ruins. Além disso, se fantasiavam, tá? Trocavam, se fantasiavam, se vestiam, andavam nas ruas de máscaras com fantasias para poder evitar que os espíritos malignos os reconhecessem. Além disso, para afastar os espíritos maus, eles pegavam nabos e faziam nesses nabos máscaras macabras. Nossa, tá vendo aí a origem da fantasia do Halloween e, é claro, a origem da luz, das velas que eram feitas na cultura pagã cristã. Beleza? O Halloween que nós conhecemos então agora, que é um Halloween mais próximo da gente, ele vai ter essa mudança, sua grande parte, a influência do cristianismo. Influência essa que a igreja, até então, quando conheceu a figura do Samhain, vai considerar essa festa uma festa pagã, demoníaca, no qual ela irá perseguir aqueles que praticavam tal ritual. Aí que vem a concepção de Dia das Bruxas, perseguição às bruxas, tá? Matar as bruxas. Como, por exemplo, acontece aqui nesse livrinho aqui, Martelo das Feiticeiras, que é um manual de como executar e reconhecer uma bruxa, que era da Idade Média, tá? Contudo, crianças, podemos falar o quê? Que a igreja, já que não conseguia vencer esse ritual que todos os anos aconteciam, a igreja procurou fazer o quê? Procurou apropriar-se das características da cultura pagã e torná-la então uma festividade cristã. Olha que coisa que a igreja faz. A igreja pegar o Samhain, que é a comemoração da festa dos mortos, tá? E afirma que essa festa de comemoração dos mortos não era para qualquer morto, não era para comemorar para qualquer morto, era para comemorar o Dia dos Santos. Então a igreja faz o quê? Ela se apropria do Samhain e cria-se o quê? Uma ideia de uma festa religiosa
para os seus santos. E aí o que acontece? A igreja então, e aí vem a figura do Papa Gregório III. O Papa Gregório III pega essa cultura pagã, que é a cultura do Samhain, e o que ele faz? Ele pega essa cultura, assimila para o cristianismo, comemora seu Dia dos Mortos, muda uma data, que é a comemoração de finados, em maio, e transfere para 1º de novembro, comemorando o Dia de Todos os Santos. Por que ele faz isso? Para poder apropriar da festa dos mortos dos celtas. Olha que sacada, mas isso somente nas Ilhas Britânicas. Somente com o Papa Gregório IV é que vai ocorrer uma mudança que vai influenciar em toda a Europa. Gregório IV, então, vai entender que essa festa deve se expandir. E ela vai se expandir. Então, para não perder a influência da cristandade, o que Gregório IV faz? Ele cria um período de comemoração da festa dos mortos nas Ilhas Britânicas, chamado de Halloween. Esse Halloween corresponde a 3 dias de comemoração, o chamado All Hallows Eve, Hallow Eve. Book eu sou. A Hallow corresponder ao All Hallow Eve. All Hallow Eve, meu inglês é horrível, gente. All Hallow Eve, que corresponde às vésperas do Dia de Todos os Santos, que é o dia 31 de outubro, no qual é hoje que comemoramos o quê? O Dia das Bruxas. Falando em bruxa, aparece aqui a minha gatinha, né, meu bem? E aí, sabemos muito bem que o segundo dia vai ser justamente o quê? All Hallows Day, o Dia de Todos os Santos, que vai ser dia 1º de novembro. E o terceiro dia vai ser justamente qual? Vai ser o chamado Souls Day, que vai ser o dia de finados, no qual as pessoas cristãs irão dedicar o dia à oração e a pensar naqueles que morreram, que estão sofrendo no purgatório. Que legal isso, ok? Né, Sabrina? Minha gata chama Sabrina. Em homenagem a quem? A bruxinha Sabrina. Tá, pegando isso, podemos falar que toda essa influência cultural que nós temos e assimilação do Halloween, né, nós encontramos então o quê? Nós encontramos toda uma ideia que é formada. E quais são os elementos que ainda se dedicam e ainda estão juntos desse processo aí de formação do Halloween? Podemos falar que permanecem alguns traços comuns do Samhain e do Halloween. Né? Quais seriam os traços comuns? Como, por exemplo, acender velas e fogueiras. Por que acender velas e fogueiras? O objetivo de acender velas e fogueiras era justamente o quê? Afastar os maus espíritos. A fogueira, que acaba sendo o símbolo depois da Santa Inquisição, para poder matar as bruxas. Aí, nesse conjunto, dentro dessa ideia que nós temos, podemos falar que existe um conto, existe uma história. E esse conto, a história, é chamado Jack Lantern, ou Jack da Lanterna. Conta-se um mito que Jack Lanterna era um alcoólatra, outros falam que era um ferreiro, que era grosso, sem educação. Tratava-se mal todo mundo. Um certo dia estava no bar, e aí ele estava quase morrendo, morreu na verdade, e o diabo veio de buscar. Só que ele falou pro diabo, não, eu quero tomar meu último trago. E ele não tinha dinheiro. E ao não ter dinheiro, ele falou pro diabo, você poderia me ajudar a tomar o último trago? E aí o diabo se transformou numa moeda. Ao transformar essa moeda, Jack foi tão esperto que pegou a faca e fez uma cruz na moeda. Ao fazer essa cruz, o diabo ficou preso dentro da moeda e Jack negociou com ele que se ele deixasse ele vivo, poupasse ele, ele libertaria o diabo. O diabo cumpriu a palavra. Saiu da prisão da moeda e, é claro, conta-se a lenda, Jack ficou vivo. Durante esse um ano, de 31 de outubro até o outro 31 de outubro, Jack foi outra pessoa. Foi bondoso, caridoso, bom marido, bom pai, fez tudo. Só que chegou um ano, o diabo veio novamente buscar o Jack. Jack, então, esperto e astúcio, pegou e falou pro diabo que estava com fome e vontade de comer uma maçã. Quando o diabo foi, espendurou no galho de maçã para pegar aquela maçã, Jack pegou e fez uma cruz no tronco da maçã. O diabo ficou preso. E foi lá negociar com o diabo novamente, que queria ficar vivo. O diabo falou, não, te dou mais 10 anos, 20 anos, 30 anos. E o Jack falou, não quero mais que você me amole. O diabo concordou, Jack apagou a cruz que estava feita no tronco e libertou o diabo. Só que passou alguns anos, Jack morreu.
Jack morreu e pensara ele que iria para o céu. Jack chegou nas portas do paraíso e não conseguiu entrar no céu. Se não podia entrar no céu, ele foi para onde? Desceu para o inferno. Chegando no inferno, ele encontrou com o diabo, e ao encontrar com o diabo já astuto, já sabendo que ele era um sacana, não permite que ele entre. O diabo então expulsa ele do inferno e lhe dá uma brasa de fogo, no qual ele vai poder andar ao caminho, a vida inteira, aonde estiver, no limbo, com aquela brasa. Para não apagar a brasa, o que ele fez? Ele pegou um pedaço de nabo, ele pegou um nabo na verdade, colocou a brasa dentro daquele nabo e fez dela uma lanterna. E começou a vagar como um espírito bandoleiro para o mundo afora. Conta-se a lenda que quando você olhar para o dia 31 de outubro à noite, olhar para a noite escura, você vai ver uma luz se movimentando. Essa luz seria Jack da lanterna. E eu, hein? Não estou muito afim disso não. Gente, se vocês gostaram do vídeo, dá o seu like, compartilha, inscreva-se no canal. Aqui é o Professor Fernando do canal História Fácil. Fui!